Vamos à questão de número 13, que diz assim pra gente. 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Então, peraí. 3 carros pretos, 2 vermelhos e 1 branco, vão ter 4 vazias, né? Considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue da outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidades dos 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... Pessoal, primeira coisa, há duas maneiras da gente fazer essa questão, tá? Vou fazer das duas pra gente entender. 3 pretos, 2 vermelhos, 1 branco. Vou colocar vermelho aqui, R. Tá? E 4 vagas vazias. Bom, o primeiro modo é que os carros só são distinguíveis pela cor, ou seja, os carros pretos seriam todos iguais. Eu vou pegar esses 10 espaços, são 3 carros, 5, 6, mais 4 vazias, como se as vagas vazias fossem um outro carro, né? Um outro tipo de carro. Eu poderia ficar trocando todos eles de lugar. Trocar é permutar. Seria uma permutação de 10 com repetição de 3P's, 2R's e 4V's. Isso é 10 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. 3, 2, 1, que é 6. E 2, 4 fatorial. Vamos cortar. Cortou. Cortou o 6. O 2 com o 8 fica 4. Então vamos para a conta. 9 vezes 7, 63. Vezes 10, dá 630. 4 vezes 5 é 20. Eu multiplico por 2, fica 126 e acrescento 2 zeros. 12.600, que está na letra A. Pessoal, se disse que tinha 2 jeitos. Tem um outro. Olha isso. Segundo modo. Eu, primeiro das vagas, eu vou ter que escolher as 4 vagas, que serão colocadas, que serão vazias. Então, só que se eu trocar 2 vazias de lugar, ou as 4 vazias, não muda nada entre elas. Se eu escolher primeiro a 1 como vazia, depois a 2, ou primeiro a 2, depois a 1, dá na mesma. Seria uma combinação de 10, 4 a 4, para eu escolher as vagas vazias. Que são todas as possibilidades de eu escolher 4 vagas vazias dentre as 10. Feito isso, eu pego as outras 6 e permuto. Permutação de 6, que vão ter os carros ocupados. Só com repetição de 3P's, de 2R's. Então isso seria 10 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial. 6 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. E eu fiz com a fórmula da combinação ao invés do macete, justamente para mostrar para você que a gente não vai precisar de fazer de novo a conta. Ó. Cortou e cortou. A nossa resposta aqui, olha isso, ó. Em cima ficou 10 fatorial, igual estava aqui antes. Embaixo, 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, igual estava aqui. Tranquilo? Vamos para a questão de número 14, questão do Enem. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e um na região central do salão. Então vai ter um stand na entrada, outro na região central. Expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos, de modelos distintos, e 6 caminhonetes, de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro do stand é irrelevante, ou seja, se eu colocar carro compacto, caminhonete, caminhonete, carro compacto, dá na mesma para o stand. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Vamos lá. Primeira coisa, tem 4 carros compactos. Eu vou ter que escolher 2. Um para ficar no stand da entrada e outro no central. Combinação de 4, 2 a 2. Por que combinação, professor? Porque a posição não vai importar. Porém, olha isso. Isso eu só escolhi os 2 carros. Só escolhi. Eu posso colocar o carro A aqui, o compacto B aqui. Ou o B aqui e o A aqui. Então eu tenho que multiplicar por 2. Porque eu posso colocar o A na entrada, o B no centro, ou B e A. Bom,
Agora eu tenho 6 caminhonetes. Das 6 eu vou ter que escolher 2. E a mesma coisa, se eu colocar o x e o y, pode ser y e x, vezes 2. Combinação de 4, 2A2, 6, 2A2, 2 vezes 2 é o que está aí na nossa letra C. Letra C. Questão de número 15. Traz assim pra gente. Seja N a quantidade de anagramas da palavra filosofia, que apresentam todas as vogais juntas. Então, N vale. Você quer que as vogais estejam juntas. Quando tinha esse negócio de junto, a gente juntava as vogais aqui, ó, e fingia que era uma só, X. A gente ainda vai ter o F, um L, um S, outro F. Bom, é como se a gente juntou as vogais. 1, 2, 3, 4, 5. Como se a gente tivesse 5 letras. F, X, L, S e F. Trocar de lugar é permutar, seria a permutação dessas 5 letras. Só que tem 2 Fs, com repetição de 2. E não acaba aqui. Porque dentro do X as 5 letras podem trocar de lugar. P de 5, tem 5 letras aqui dentro do X. Ó. Com repetição de 2 Is e 2 Os. Então, de novo, ó. P de 5, repetição de 2 é porque era F, X, L, S e F. Pode jogar o X para um lado, X para o outro, porque as vogais estão juntas. Agora, P de 5 com repetição de 2 Is e 2 Os. 5 fatorial, 2 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 120 sobre 2, 60. 120 sobre 2, 60 por 2, 30. Então, isso dá 1.800, que está aí na nossa letra A. Letra A. Questão de número 16. Questão aí da PUC, que traz assim pra gente. Dado o conjunto A, ó, tem números de 1 até 10. Então, esse é o nosso conjunto A. Quantos subconjuntos com 3 elementos podem ser formados? De maneira que a soma dos 3 elementos seja par. Aí a gente tem que pensar. Bom, primeiro, eu posso pegar os 3 pares. Eu posso pegar 2 pares e um ímpar. Eu posso pegar um par e 2 ímpares ou os 3 ímpares. Isso é tudo que poderia acontecer sem restrição. Só que para que a soma dê par, eu tenho que pegar os 3 números pares. Ou, se eu pegar, por exemplo, 2 números pares, o 2 e o 4, e um número ímpar, o 1, a soma não vai dar par. A soma vai dar ímpar. Então, se eu pegar 2 números pares e um ímpar, a soma não dá par. Mas eu posso pegar um par e 2 ímpares. Porque ímpar somado com ímpar dá par. Com outro par, dá par. E os 3 ímpares não dá, porque ímpar com ímpar dá par. Somados dá par. Mas a hora que você soma um ímpar, vira ímpar. Então me ajuda. 3 pares eu tenho que escolher. Quantos números pares tem, ó, disponíveis? Tem 5. A ordem importa? Escolher o 2, o 4 e o 6. Ou 6, 4 e 2. Não dá na mesma? Então dos 5 eu vou escolher 3. Combinação de 5, 3 a 3, já que a ordem não importa. Ou é mais? Vou escolher um número par do 5 e vezes 2 números ímpares. Quantos ímpares tem disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2 a 2. 5, 4, 3. 3, 2, 1. 3 números em cima, 3 embaixo. O macete que quando depois da vírgula é um resultado é o primeiro. 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. Vamos dar uma simplificada aqui. 3 vai embora. O 2 vai embora com 10. O 2... com 4, perdão. Já fui fazendo a conta aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 10. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. Então, total de possibilidades, 60, que está aí na nossa letra A. Vamos à questão de número 17. Um conjunto X é formado por exatamente 6 números reais positivos e 6 números reais negativos. De quantas formas diferentes podemos escolher 4 elementos de X, de modo que o produto desses 4 seja positivo? Ó, bem parecido com a outra. Há 6 números negativos, 6 positivos. A gente deve escolher os 4 e o produto deles tem que dar positivo. Ó, se eu escolher, tem que escolher 4.
os 4 positivos, dá positivo. Certeza. Positivo, 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 produto positivo. Agora, se eu escolher 3 positivos e 1 negativo, mais com mais com mais é mais. Com menos daria menos, então não dá certo. Outra opção, 2 positivos e 2 negativos. Isso dá. Porque menos com menos dá mais com mais dá mais. Ou os 4 negativos. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Agora, de novo, se eu escolher primeiro o número, sei lá, 4 positivos, o 3, o 7 e o 9, ou o 9, o 7 e o 3, não dá na mesma? O problema é de combinação. Combinação de 6 positivos, você escolhe 4. Ou 2 positivos do 6, 2 negativos do 6. Ou 4 negativos do 6. Pessoal, nota que tem esse 6, 4 a 4, 6, 4 a 4. Eu vou fazer assim, ó, 2 vezes a combinação de 6, 4 a 4, que é 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Combinação de 6, 2 a 2. 6 vezes 5, 2 vezes 1. 6 vezes 5, 2 vezes 1. Bom, vou cortar 4 com 4, 3 com 3, o 2 com 2. Deu 30. 30. Mais. Aqui eu corto, fica 3. Aqui eu corto, fica 3. Fica 15 vezes 15. 15 vezes 15, 225. Somando os dois, 255 possibilidades, que está na alternativa, letra D de dado. Questão 18. Questão da FGV, questão um pouquinho diferente aí do padrão. Em uma sala estão presentes N pessoas com N maior do que 3. Pelo menos uma pessoa da sala não trocou aperto de mão com todos os presentes na sala. E os demais presentes trocaram apertos de mão entre si. E um único aperto por dupla de pessoas, ou seja, o aperto de mão entre o A e o B é o mesmo do B e do A, é um único só, um só aperto de mão. Nessas condições, o número máximo de apertos de mãos trocados pelas N pessoas é igual a... Olha só, tem N pessoas. Todas trocaram apertos de mão? Não. Pelo menos uma não trocou. Só que o cara fala na questão pra gente, tá escrito na questão, que pelo menos uma não trocou aperto de mão. Aí ele fala que é o número máximo de apertos de mãos que ele quer. Então pensa, para eu ter muitos apertos de mãos, eu tenho que ter muitas pessoas. Se eu tenho que ter muitas pessoas, poucas têm que ter deixado de dar apertos de mãos. Né? Então, para poucas deixarem de aperto de mão, eu vou falar que um só deixou de dar aperto de mão. Então, se são N pessoas, uma ficou de fora, N menos uma deram aperto de mãos. Só que quantas pessoas eu preciso para fazer um aperto de mão? Preciso de 2. Então, daquelas N menos 1, eu vou escolher 2. Se eu dos N menos 1 eu estou escolhendo 2, eu estou formando um grupinho menor. E se eu estou formando um grupinho menor, ou é combinação ou é arranjo. Como a gente viu que AB e BA é o mesmo aperto de mão, é combinação. Combinação de N menos 1, 2 a 2. Dos N menos 1, você escolhe 2. N menos 1 fatorial. 2 fatorial, N menos 1 menos 2 fatorial. N menos 1 fatorial, 2. N menos 3 fatorial. Abre o de cima, ó. N menos 1, N menos 2. Aí seria N menos... Vou colocar N menos 3 fatorial. Sobre 2 vezes N menos 3 fatorial. Aí você corta. Cortou. Chuveira. Faz o chuveirinho N vezes N, N ao quadrado. Menos 2N menos N é menos 3N. Menos 1, menos 2 dá mais 2. Sobre 2. N quadrado menos 3N mais 2 sobre 2. Isso está na letra D de dado. D de dado. Vamos para a questão número 19. Questão 19 traz assim para a gente. As soluções inteiras e positivas da equação x vezes y vezes z igual a 30. Com x, y e z diferentes são dadas por ternas ordenadas ABC. Essas soluções são em número D. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Essa é um pouquinho diferente, não é método de paus e bolas, porque é multiplicação, né?
Então, primeira coisa, eu vou pegar a multiplicação, me lembra de fatoração. Vou fatorar, dá 2, sobra 15. Dá 3, sobra 5. Dá 5, sobra 1. Então, na verdade, a gente tem que pensar é o seguinte. Esses 3 carinhas tem que ser um desses números? Não, porque eles podem ser o 1 também. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte. O x pode ser o 1 ou não. O y pode ser o 1 ou não. O z pode ser 1 ou não. Ele pode ter um fator 2, né? Vamos pensar o seguinte. As ternas, ele falou que são ternas ordenadas. A, B, C. Quer dizer que vem primeiro A, depois B, depois o C. É diferente de B a C. São coisas diferentes. Então, o x é um número diferente, y diferente, z diferente. Então, pensa comigo aqui. Suponha, por exemplo, que ninguém fosse 1, tá? Não tivesse o fator 1. O x, ele poderia ser ou 2, ou 3, ou 5. Você concorda? Se todos, ó, x, y e z fossem diferentes de 1, o x poderia ser o 2, o 3 ou o 5. Eu teria 3 opções para o x, 2 para o y, porque um já vai estar com o x, e 1 para o z. Seriam 6 possibilidades diferentes. A gente podia até fazer na mão. 2, 3, 5, 2, 5, 3. 3, 2, 5, 3, 5, 2. E, né, 5, 2, 3 e 5, 3, 2. São esses 6 casos. Suponha, por exemplo, agora, que o x seja 1. Porque ele pode ser 1. Claro que pode ser o x, o y, o z, a gente vai fazer aqui. Se o x for 1, o produto y vezes z tem que usar os fatores 2, 3 e 5 para dar 30. E aí, pessoal, eu posso ter o y tendo 2 fatores, combinação de 3, 2 a 2. Ele escolhe 3 desses 2 fatores e o z 1. 1 de 1. Ou pode ser o contrário, o y ser um dos fatores e o z ter 2. O z ter 2. Quando a gente faz isso, isso aqui dá 3 vezes 2 sobre 2 vezes 1, 1. 3, 3 vezes 2 sobre 2 vezes 1. Isso aqui dá 3, isso aqui dá 3. Seriam 6 possibilidades. Só que são 6 possibilidades para o x igual a 1. E para o y igual a 1, A teria 6. E para o z igual a 1, A teria 6. Então, na verdade, é 3 vezes 6, quando um deles é 1. E mais 6 quando ninguém é 1. Isso dá 24 possibilidades, que está na nossa letra D de dado. Vamos agora para a questão de número 20. Em uma sorveteria, há X sabores de sorvete e Y coberturas. Combinando um sorvete com 2 ou 3 sabores, um sabor de sorvete com 2 ou 3 sabores de cobertura, tem-se 150 ou 200 modos diferentes de escolha. Assim conclui-se que o número de sabores disponíveis é, ó, X sabores, Y coberturas. Se você escolher um sabor, está escrito na questão, com 2 coberturas, vai ter que dar 150 casos. Um sabor com 3 coberturas, vão dar 200 casos. É isso que está escrito na questão. Me ajuda. Eu tenho que escolher um sabor do X, combinação de X 1 a 1, e 2 coberturas das Y. Pessoal, eu não entendi porque que é combinação. Porque eu escolhi a cobertura morango e chocolate, ou chocolate e morango, eu escolhi as mesmas coberturas. Então a ordem não importa. 150. Agora aqui, um sabor do X e 3 coberturas das Y. Isso dá 200. Combinação de X1 a 1 é X. Y2 a 2 é Y vezes Y menos 1 sobre 2. Isso tem que dar 150. Agora, X, Y menos 1, Y menos 2, 3 números em cima, 3 embaixo. 3, 2, 1. Isso tem que dar 200. A gente só vai ser esperto aqui, porque a conta, se você for fazer o chuveirinho, você vai ficar maluco. Fica um negócio, a distributiva ali é loucura. Você tem que ser esperto na resolução, ó. Vou melhorar a primeira. X, Y menos 1. Passo 2 multiplicando, dá 300. X, Y menos 1, Y menos 2 é 1.200. Aí eu vou dividir as duas. Vou dividir uma pela outra, de baixo pela de cima. Ó. Dividir, professor?
O x cancela, o y menos 1 cancela. Sobra só o y menos 2. E 1.200 dividido por 300 dá 4. Quer dizer que o y é 6. Se o y é 6, ele está pedindo o número de sabores de cobertura. Já foi, já achamos. O y, então, que era o cobertura 0 a 6. A resposta é a letra C. Se ele tivesse pedindo o número de sabores do chocolate, do sorvete, você trocaria aqui o 6 no lugar do y e acharia o x. Vamos lá, questão de número 21. Observe a tirinha abaixo. Aí tem uma tirinha que diz pra gente. Passando por uma sorveteria, Magali resolve parar e pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 diferentes sabores de sorvete e 3 é o número de máximo de bolas por casquinha. Sempre sendo uma de cada sabor. Então, isso aí é importante pra gente. Uma de cada sabor. Você não pode pedir tudo do mesmo sabor. O número de formas diferentes com que Magali poderá pedir a casquinha é igual a... Pessoal, tem que pedir 3 bolas, né? O número máximo é de 3 bolas. Ah, ela tem que pedir todas? Não. Ela pode pedir, ó, tem 6 sabores aí. Ela pode, a Magali, pedir casquinha com uma bola só? Pode. Com uma bola só, combinação de 6, 1 a 1. Ou pode pedir com 2 sabores. Com 2 sabores. 2 bolas, né? Então, se ela vai pedir 2 bolas, dá 6, vai ter que escolher 2. Morango e chocolate. Chocolate e morango, pediu os mesmos sabores. Ou combinação de 6, 3 a 3, que é o número máximo de bolas, todas de sabores diferentes. Por isso que a gente fez a combinação normal, porque é tudo de sabor diferente. 6, 1 a 1 é 6. 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Vou simplificar. Cortei. Vou simplificar. Então isso aqui fica 6 mais 15 mais 20. 41 possibilidades diferentes que está na letra B de bola. Questão número 22. O engenheiro construiu 3 casas de mesmo modelo e tamanho, uma junto com a outra. Para a pintura dessas casas, contratou um profissional que poderia escolher a seu critério tintas de 5 cores distintas. Determine de quantas formas o pintor poderá escolher as tintas, de modo que as casas fossem pintadas de cores diferentes. Olha só, as casas são todas de mesmo modelo e tamanho, uma junto da outra, e o cara quer que a gente calcule aí, tem 5 tintas distintas. E ele quer que a gente calcule o número de maneiras que a gente vai poder usar. A primeira pergunta é: quantas tintas ele tem que escolher? Ah, ele tem que escolher 3. De um total de quantas? De 5 disponíveis. Se dá 5, você vai escolher 3, forma um grupinho menor. Ou é combinação ou é arranjo. A sua combinação é arranjo. Aí é que tá o detalhe. As casas são do mesmo modelo e tamanho. É tudo igual. Então trocar não faz diferença. Combinação de 5, 3 a 3. É 5 vezes 4. 5, 4, 3. 3 em cima. 3 embaixo. Corta e corta. 10 possibilidades diferentes. Vamos para 23. Considerando o conjunto de números naturais de 1 até 15, formando grupos de 3 números distintos, vai ter que escolher 3 deles, desse conjunto, o número de grupos em que a soma dos termos é ímpar é. Ó, quando a gente tem números de 1 a 15, a primeira coisa que a gente tem que perceber logo de cara é que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ímpares disponíveis e 7 pares. Tá, professor, e daí? E daí que ele quer escolher 3 e que a soma dê ímpar. Para a soma da ímpar, ou eu escolho os 3 ímpares, ou um ímpar e 2 pares, porque isso também dá ímpar essa soma. Porque par com par dá par. Somou um ímpar, vira ímpar. Então me ajuda um pouquinho. 3 ímpares dos 8. Dos 8 eu vou escolher 3, formei um grupinho menor. É combinação, é arranjo. Nesse caso, escolhe, por exemplo, 1, 3 e 5. Ou 5, 3 e 1. Você não escolheu os mesmos números? Combinação de 8, 3 a 3. Ou um ímpar dos 8 e 2 pares dos 7. 8, 7, 6, 3, 2, 1.
8, 1 a 1 é 8. 7, 6, 2 e 1. Bom, aqui dá para cortar. 3, 2, 1 com 6. Esse com esse, 3. Fica 56 mais 56 vezes 3, que dá 168. Somando os dois, 224 possibilidades, que está aí na nossa letra C. Letra C.